Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Margareta Galzerano Francescato. Sou engenheira de alimentos, me formei pela Unicamp e tive o privilégio de ser a primeira engenheira de alimentos da cidade de Limeira. A engenharia de alimentos, a carreira, a profissão, não só a profissão, mas o curso de graduação, na engenharia de alimentos, ele é um pouco distinto de outras carreiras e de outras engenharias. A engenharia de alimentos ela é dividida em 3 áreas bem definidas. A parte de ciências de alimentos, a parte de tecnologia de alimentos e a parte da engenharia propriamente dita. Para as 3 áreas, a química orgânica é fundamental. Para a parte da engenharia, a parte de física é muito importante. Não posso deixar de mencionar a matemática, porque como toda e qualquer engenharia, a parte de cálculo é pesada. O pessoal se engana muito, a engenharia de alimentos e ciências exatas não está vinculada à área da saúde. A minha escolha pode ser encarada até meio como se fosse pitoresca. Eu sempre gostei muito de microbiologia, sempre fui apaixonada por pesquisa. E eu queria escolher um curso onde eu estudasse microbiologia. E eu queria fazer a Unicamp. Dentre as possibilidades para a microbiologia, ou era medicina, ou era engenharia de alimentos. Eu pendi para engenharia de alimentos. O curso é simplesmente apaixonante, ele é deslumbrante, ele superou e muito as minhas expectativas. Quanto ao aspecto financeiro, como a toda e qualquer engenharia, você tem uma faixa salarial. Você tem um piso e fora do piso, tá? O piso do engenheiro é bastante razoável para a vida do brasileiro. Agora, se você é um profissional com competência, o céu é o limite. Então, dentro de uma produção industrial, dentro de uma indústria, conforme você vai caminhando na sua carreira, não tem limite. Você ganha muito bem mesmo. Como eu fiz Unicamp, eu não posso dizer nada de desagradável, muito pelo contrário, porque eu tive todas as oportunidades possíveis dentro da Unicamp. Eu fiz iniciação científica, eu fiz meus estágios na Unicamp, então a minha carreira, a minha competência só foi adequadamente construída porque a universidade me proporcionou. Frequentar festas da universidade, você frequenta a semana toda. Tá? Se você não quiser entrar na sala de aula, você não vai ser cobrado por isso, porque diferente do ensino médio, não tem aquela pessoa que fica lá, vai para a aula, tá? Então, a universidade proporciona um mundo muito diferente daquilo que você estava acostumado até o momento, e é muito fácil você se perder. Então, o meu aspecto positivo ou negativo da universidade que eu possa mencionar é no sentido da minha formação profissional, tá? Eu não vou dizer que eu não participei de eventos culturais, é lógico, a Unicamp é riquíssima em eventos culturais, tinha de tudo. Então, o aspecto cultural também foi bastante privilegiado, não foi deixado de lado, não. Mas a parte de confraternização extra-campus, vamos dizer assim, essa eu não frequentei. Eu não sei como responder isso, porque pode parecer que eu estou querendo sobressair. Eu sempre fui uma excelente aluna, eu tenho muita facilidade, então não tive dificuldade. Parece meio estranho isso, né? É lógico, se você conversar com outro profissional da engenharia de alimentos, ele vai falar que as matérias de cálculo são terríveis. Eu acredito que ela não tem fim. A engenharia de alimentos ela é responsável por colocação de alimento para a população. Nós somos responsáveis pela produção de alimento seguro. Nós somos responsáveis pela disponibilidade de alimentos. E enquanto o ser humano precisar se alimentar, a profissão não vai ter fim. Principalmente pelo momento que a gente atravessa. Uma boa fatia da população humana tem necessidades especiais.
E a engenharia de alimentos, ela faz parte, ela tem ela tem esse objetivo. Ela vai procurar satisfazer os anseios da população, da coletividade saudável, sadia ou saudável, da população saudável, mas ela também tem que prestar contas àquelas pessoas que têm particularidades. Da mesma maneira que na área da nutrição, é fundamental na engenharia de alimentos você se manter atualizado. Então, mestrado, doutorado, especialização, MBA, independe. Você precisa se manter atualizado. Uma ferramenta essencial para o engenheiro é outra língua, ou outras línguas. Então, o inglês é fundamental. Se você se dispõe a trabalhar aqui na América Latina, espanhol também é uma boa opção. Quando eu entrei na faculdade, nós éramos em 5 meninas, 35 rapazes. Atualmente, a coisa mudou bastante de figura, tá? Atualmente, se você entra numa escola, no curso de engenharia de alimentos, provavelmente você vai ver 50% mulheres, 50% homens, quando não a maioria mulheres, tá? Isso também foi um complicador quando eu terminei a engenharia. Não era muito normal na minha época uma engenheira. Engenheiro era homem, engenheira não pode ser mulher. Então foi um dos primeiros complicadores que eu encontrei para exercer minha profissão, tá? Mas hoje em dia não há diferença para homem e mulher. Para a engenharia de alimentos seria matemática, química e física primordialmente, tá? Agora, de habilidades e atitudes, isso é conhecimento, né? Habilidades e atitudes seria empenho, responsabilidade, disciplina, perseverança, tá? As coisas não acontecem como mágica. Você precisa fazer acontecer. Então, se você ficar deitado em berço esplêndido, nada vai acontecer. Então, a sua trajetória é fruto do seu empenho, é fruto do seu planejamento. Então, se você tem um objetivo a ser atingido, você tem que traçar o seu caminho. Você tem que ter um plano de ação. E esse plano de ação você tem que cumprir.